Obrigado aí pela sua presença aí, Otávio. Imagina, agradeço. Bom, pessoal, prazer estar aqui hoje falando. O Ed, para eu me apresentar rapidamente, eu sou Otávio Celidônio, sou engenheiro agrônomo, sou mestre em engenharia de produção também. Minha família trabalha com a pecuária de corte já há gerações e atualmente também estamos na área da agricultura. Eu estou aqui no Mato Grosso, minha família, na verdade, está radicada no Mato Grosso desde a década de 90. Estudei agronomia em Piracicaba e voltei para cá em 2008, né, para iniciar uma jornada hoje no sistema FAMAP. Eu trabalhei por 8 anos no IMEA, comecei lá como analista, fui o executivo do IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, trabalho com estatística para o agro. Depois eu dirigi o Senar, fiquei 4 anos no Senar e hoje eu estou como diretor executivo do AgriHub, tá? O Wade pediu para mim fazer meio que um overview, acho que do agronegócio. E aí, pessoal, eu, como passei pelo IMEA, eu peguei uma apresentação deles, bem atualizadinha. Todo mês eles atualizam essa apresentação que eu vou mostrar aqui para vocês, que faz já um panorama, um overview do agronegócio no estado. Essa é uma apresentação que eu já fiz várias vezes, ultimamente eu tenho mais assistido ela, tá? Tá na tela aí, né? Tá aparecendo, sim. Beleza, então, esse é o IMEA, que é praticamente um instituto como um CPE, mas é um tipo de um think tank do agro aqui nosso. Ele é mantido por associações de produtores e, além de coletar dados e fazer análise econômica, né, produz uma série de estudos para apoiar investimento e políticas aqui no estado. Então, a ideia dessa apresentação é mais mostrar um overview do agro, especialmente do Mato Grosso aqui, que acaba traduzindo um pouco mais o agro do Brasil, né? Pelo menos o agro do Cerrado. Então, essa aqui é só a visão geral do agro no Brasil, o que o Brasil produz, né? Em primeiro lugar aqui no ranking mundial de produção, de exportação de várias commodities. E o Mato Grosso, em especial, que é um estado gigantesco, tamanho de um país, né? Alemanha e França juntos, é o primeiro produtor nacional de gado de corte, soja, algodão, milho, enfim, um estado aí com 3 milhões e meio de habitantes. Então, esse é o contexto geral da nossa produção. 50% do nosso PIB vem do agronegócio no Mato Grosso. E aqui no Brasil a gente vê um pouquinho de como isso funciona, né? Santa Catarina, aí, 46%, média nacional em torno de 22% do agronegócio, não agropecuário. Quando a gente fala de agropecuária, Brasil, a gente está falando mais ou menos de 10, 12% aí da agropecuária, que é o setor dentro da porteira. Agronegócio já pega o conceito todo, toda a parte antes da porteira, distribuição de insumos, né? Dentro da porteira aí, que é a produção agrícola em si, e depois a parte da industrialização e distribuição disso na parte de alimentos, né? Então, tudo isso é agronegócio, e isso dá 22% do PIB nacional, 50% do Mato Grosso. E mais do que essa contribuição para o PIB, hoje, quem acompanha indicadores econômicos sabe a importância do setor aí na balança comercial. Então, aí a balança comercial nacional sem o agronegócio seria negativa. Então, temos uma contribuição extremamente importante e um PIB que cresce sem cessar aí. Tanto no Brasil, no Mato Grosso, então, se a balança ali já era positiva, no Brasil, Mato Grosso, então, ela é agrodependente, né? Da mesma forma, uma crescente aí bem alta. Como que é aqui no Mato Grosso a distribuição da riqueza aqui, tá? Então, esse gráfico de pizza aí do lado, eu acho que ele é bem legal, mostra o valor bruto da produção, e enfim, o faturamento, né, do agronegócio. E aí a gente vê que aqui no agro a gente já tem um faturamento de 135 bilhões, sendo que disso 78% é agricultura, metade praticamente é soja, né? O milho representa 15%, deve mudar esse ano, o milho
bem valorizado. E a pecuária representa 22%, principalmente carne bovina, né? Carne bovina 19%. Aí tem outras cadeias que são menores aqui no estado, tem grande importância nacional, né? Aves, suínos, cana-de-açúcar, leite, né? Que são pequenas aqui no Mato Grosso, mas grandes em outros estados. E aqui tem grande potencial aí para aumentar ainda. Eu vou falar um pouquinho desse potencial. Isso é um negócio bem legal, né? Aqui do Mato Grosso, olha, é um estado muito grande, a gente tem 10% da soja do mundo, mas só esses 10% da soja do mundo ocupam aí 12% da área do estado. Pastagem aqui no estado ocupou 25%, a gente tem cerca de 24 milhões de hectares de pasto, quase o tamanho do estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem 28 milhões de hectares, aqui no Mato Grosso nós temos 24 de milhões de pastagem. Que outros, e essas são informações importantes aqui para quando a gente fala de produção e preservação, né? Terras indígenas 15%, unidade de conservação 4%, e áreas preservadas nas propriedades rurais representam 40% da área total do estado. Esse é um número aí mágico que a gente gosta de falar, o Mato Grosso produz e preserva 61% da área estadual. No Brasil, né, como a Amazônia é muito grande, a gente chega próximo aí de 65%, entre 61% e 65% de área preservada no Brasil. Esse aqui é o negócio soja, como eu falei, 10% da soja do mundo está aqui no Mato Grosso, 1/3 da produção nacional e 37 milhões de toneladas em 11 milhões de hectares, praticamente, aqui. E aqui, para vocês terem uma ideia também, isso para o Brasil é muito parecido, de como é a distribuição dessa produção, né? A gente exporta muito direto, 65%, principalmente para a China, que esmaga, processa lá, né? Mas a gente já processa uma quantidade bem razoável aí, esmagamos 10 milhões de toneladas, e disso, o que é óleo, uma boa parte é consumido aqui internamente no Mato Grosso, principalmente para virar biodiesel, mas tem uma parte significativa que vai para outros estados para consumo da população, o óleo de soja. E o farelo já é diferente, exporta 70%, parecido com o que acontece na exportação de grãos, né, do grão direto mesmo. Enfim, temos um consumo aí também bom interno que vai para alimentar frangos, suínos, bovinos, enfim, animais de forma geral. E aqui um pouco da perspectiva. Como Mato Grosso tem uma área gigantesca de pastagem, 24 milhões de hectares, a gente tem muita área disponível apta para conversão para a produção de soja. Aqui o IMEA tem um estudo territorial que analisa essas áreas de pastagens de acordo com o potencial agrícola, olhando declividade, clima, etc. E desse total, dos 24 milhões de hectares, cerca de 14 milhões de hectares ter potencial agrícola, mais baixo ou mais alto, mas tem potencial. Então, se a gente produz 11 milhões, a gente poderia mais que dobrar a nossa produção aí se tiver demanda, enfim, se o mercado incentivar a produção local. E é por isso que a gente tem essa estimativa aí, aqui no caso do IMEA, de que em 2030 a gente chegue aí a uma área de praticamente 15 milhões de hectares, e a produção de quase 60 milhões de hectares, 60 milhões de toneladas da soja, né? O milho é mais impressionante ainda, é produzido em segunda safra, representa 65% da produção de segunda safra do Brasil, 3% da produção mundial, né? E já vai mais em altos e baixos, porque ela, por estar em segunda safra, ela acaba tendo mais intercorrências climáticas e não tem uma produção tão linear, mas enfim, tem explodido aí a produtividade do milho, tivemos grandes saltos da produtividade, é por isso que a nossa produção hoje está tão alta, próxima da soja já, né? Aqui o destaque, né, da distribuição é que o consumo do milho está cada vez maior dentro do estado, muito por conta da produção do etanol de milho. Olha só, 7,2 milhões
de toneladas, enquanto que a ração vem aí, eu acompanho isso faz tempo, estagnada aí nas 4 milhões de toneladas, já faz muito tempo. Fato que do que é transformado em etanol, boa parte vira DDG, que hoje também serve como ração, atende esses animais, talvez por isso não tenha crescido tanto aí nos últimos anos. Mas temos também uma participação bem importante de exportação direta, metade do milho é exportado, e a tendência é realmente a gente manter esse share de exportação bem alto, mesmo com o crescimento das indústrias aqui. E o milho cresce pra caramba, passa soja em produção, logo, meados aí dessa década, aí deve passar com folga a produção de soja, até 2030 aí 67 milhões, a gente está falando soja aí pouco menos de 60 em 2030, então devemos produzir tranquilamente mais de 7 milhões de toneladas a mais de milho em 2030. E essas previsões, a gente faz isso desde a época que eu estava lá no IMEA, 2010, acho que a gente fez as primeiras, né? E na soja a gente não errou muito, mas no milho erramos muito para baixo. Então a gente esperava produzir muito menos, estamos produzindo muito mais, enfim. Mato Grosso tem surpreendido positivamente. Aqui é algodão, que é uma cultura produzida também por quem produz soja e milho, então ela flutua mais, ela varia mais aí, ao longo dos tempos, porque de acordo com o mercado, os produtores trocam a produção de algodão por produção de milho, né? E o Mato Grosso realmente é 82% da produção nacional. E o destino, né, maior parte exportação direta, hoje, e aí também a perspectiva de crescimento bem significativa aí nessa década. Tá? Boi, que é um caso interessante sempre de se falar, pensando no overview, e aí entendo isso também, tendência nacional. A soja cresce, mas o boi ainda não diminui em termos de produção e de rebanho, mesmo perdendo área. Então, acho que isso é um negócio bem interessante. A gente tem usado técnicas de confinamento, de integração lavoura-pecuária. Isso aqui é a capacidade de confinamento e o quanto tem sido confinado, que o IMEA levanta, né? E diferente das outras cadeias, aqui a gente tem um consumo doméstico bem importante e é o que baliza o mercado da carne. Agora, no momento, a gente está numa situação peculiar, com a China que fechou aí as importações para carne brasileira, começando a liberar, já faz quase 50 dias, e a China passou de um consumidor insignificante para carne brasileira, carne bovina, para um consumidor bem representativo e que tem influenciado o mercado, especialmente agora que a economia interna nossa não está forte e tem sido difícil aí das famílias manter o consumo de carnes, né? Então, a China passou a ter uma importância e isso tem feito a diferença. Aqui, enfim, a questão da perspectiva é futura, quer dizer, a gente espera que continue crescendo a produção de bovinos, Mato Grosso, e nas regiões, enfim, de produção hoje, no geral, tem essa tendência, principalmente pelo potencial de produção que a gente tem usando técnicas melhores, né, como confinamento, integração, eu comentei, melhorando os indicadores de produção, as taxas de desempenho, né? E aí, falando de forma geral, pessoal, aqui do estado e de algumas regiões mais no Brasil Central, isso é o overview aqui, a perspectiva de vantagens comparativas e competitivas da região, né? A gente tem, olhando para as vantagens comparativas, pensando em recursos naturais, localização, tem uma série de vantagens, temperatura, sol, água, terra disponível, relevo, chuva, né, precipitação. Mas o Brasil Central está no meio do continente, está distante do centro consumidor, então a gente não consegue mudar essa distância das regiões consumidoras e a gente sempre vai ser final de linha e assim,
sempre vamos ter o transporte como um gargalo, um desafio, algo a ser melhorado, tá? E outra questão, aí falando de Brasil de forma geral, os solos do Brasil são solos mais intemperizados, falando no techniquez, então a gente precisa sim de calcário, de fertilizantes, de investimento para conseguir produzir aqui, diferente de lugares de clima temperado, como os Estados Unidos, Argentina, de forma geral, né, onde eles não têm tantas necessidades. Então, são essas as desvantagens na perspectiva comparativa, e olhando o lado competitivo, aí é que a coisa pega, né? Aí a gente tem o problema do país, né? Então, a gente tem algumas questões competitivas no que tange o produtor como empresário, que acaba sendo uma vantagem, como a escala, a tecnologia, pode eles serem empreendedores, né? Olhando para o perfil de produtor nível nacional e até mundial, a gente produz várias coisas, de certa forma, temos um mercado bom, mais distante, no caso, por isso está amarelo aí, mas temos todos esses problemas aí que, enfim, qualquer um que mora no Brasil e estuda um pouquinho sabe disso, né? Problemas na área de logística, burocracia, falta de mão de obra qualificada, tributos e insegurança jurídica. Esses são grandes gargalos para o setor, com certeza. E aí, falando de frete, que o Ed pediu bastante, enfim, o fato de nós estarmos no centro da América do Sul faz isso, né? A gente vai ter o frete aqui mais caro do Brasil, do mundo, sempre é um grande problema, um grande desafio. E a pergunta se continuará sendo, né? Vai ser sempre, mas a gente precisa mitigar, reduzir isso, com certeza. Esse é um indicador bem interessante. Olha, eu nunca vi o frete brasileiro tão baixo em relação ao frete lá na ponta, na China, né? Então, para tirar uma soja do campo do Mato Grosso e levar lá para a China, isso custa $78. Historicamente, sempre foi tipo em torno de 100, às vezes mais. Ali tem a continha, e o interessante é que, se vocês olharem aqui, a gente está comparando Sorriso, que é aqui no interior do Mato Grosso, com Córdoba e a região do Corn Belt, na Mississippi. Se vocês olharem, todos estão por volta aqui a ponta marítima, por volta de $30 a tonelada. Então, a grande diferença acaba sendo o custo interno mesmo. E lá na Argentina, o caminhão, na região dos Estados Unidos, hidrovia, e aqui no Brasil a gente acaba perdendo muita competitividade, justamente pela distância, pelo frete de caminhão, e o ferroviário, que ainda tem pouca competitividade, é relativamente caro. Aqui. Lembrando o que eu falei, assim, acho que isso nunca ouvi tão baixo esse valor. Tem um pouco aí também de câmbio, né, que acaba interferindo nessa análise competitiva, mas está num momento interessante historicamente. Aqui é um pouco da distribuição dos modais do nacional. Então, rodo 65, ferro um quarto aí, e hidro 10%, que temos grande potencial para aumentar esse hidro. Enfim, tem desafio, sim, o hidro não é tão fácil como às vezes as pessoas acham, tem muito investimento para ser feito, mas temos rios com potencial, sem dúvida nenhuma, né? E os Estados Unidos, enfim, é o benchmark nosso, país continental, parecido conosco, e que conseguiu construir uma infraestrutura que hoje faz toda a diferença para eles. E aqui um pouquinho da visão de logística, né? O que existe, o que tem para ser feito ainda, né? Hidro, quando a gente fala de Brasil, a gente tem hidro aqui na região sudeste sendo aproveitado, Mato Grosso do Sul consegue aproveitar um pouquinho o hidro Paraguai. Aqui no Mato Grosso já é explorado há muito tempo o hidro de Porto Velho, né, lá em Rondônia, levando de barcaça até Manaus ou lá Santarém. E agora a gente tem dedicado boa parte da nossa produção no hidro, levando por caminhão até Miritituba, no Pará, e de Miritituba até Santarém ou Vila do Conde, lá em Belém, por barco também.
Mas temos potencial para explorar todos esses locais aqui que tem pontinhos vermelho, né? Isso com certeza reduziria muito o custo do frete e seria muito importante para nós. Aqui, olhando o rodo, né, a gente tem algumas obras ainda importantes para avançar. A BR-158, que pega a região leste aqui do estado, tem coisa para pavimentar ainda. A 163, acho que falta coisa mínima, terminou ali, se não me engano, a investimento. Temos investimentos para cruzar a região aqui ainda, que são importantes. E ferro, que ainda tem muita coisa para acontecer importante, né? E parece que estão saindo grandes projetos aí. A gente tem aqui no Mato Grosso uma iniciativa da Rumo, que quer levar a ferrovia até Lucas, Ferro Norte, e o governo federal que tem buscado leiloar aqui, já a princípio traz a ferrovia até Água Boa, para se conectar aqui com a Norte-Sul e levar soja lá para São Luís, está aqui, né? E essas outras ferrovias ligando ali a Bahia até Sergipe também, que seriam importantes. E o setor privado quer fazer essa ferrovia da Ferrogrão aqui, né? Que iria praticamente paralela à BR-163, da região médio-norte do Mato Grosso até Miritituba, e com certeza aliviaria muito também o custo do frete. Então, esses são os desafios para nós. Não só é importante ter o investimento, como ter a competitividade, né? Ter mais empresas batalhando, lutando pela carga para a gente poder ter menores custos. Aqui é um pouco do percentual, né? Então, olha aqui, Santos sempre foi disparado o maior volume. Hoje ainda é extremamente importante, 40% aí da soja, 44% do milho, mas vejam ali, né? Belém, Santarém, que são essa frente aqui pela 163, já estão aí com mais de 1/3 da nossa carga. A gente tem outras também interessantes, São Luís, que sai pela região leste aqui, Manaus, que vai pelo oeste, enfim, temos aqui várias, como é o lado interessante de estarmos no centro da América, né? A gente olha a logística aqui, a gente vê todas as opções que o país tem praticamente, por onde que a gente pode escoar, né? Então, isso acaba sendo interessante entender, ver a coisa fluindo para esquerda, para direita, para cima, para baixo, né? Todos os lados aqui acaba saindo a produção do estado. E era isso, pessoal, por a parte do IMEA. Vocês continuam vendo aqui minha tela, Ed? Sim, sim. Beleza. Então, eu vou trazer agora aqui a conversa para o lado do AgriHub, que é um ente, somos irmão do IMEA, né? Então, por isso a gente também transita muito ali, sempre estamos junto deles. Só uma pergunta. Antes de mudar, o IMEA desculpa da ignorância, é capital misto? O IMEA, assim como a AgriHub, é um instituto privado sem fins lucrativos. Privado sem fins lucrativos. Isso. Tá. Desculpa da ignorância. Imagina, fica frio, é isso aí mesmo. O IMEA tem como associados aí algumas associações que comentei, a ProSoja, a AMPA, a Climate e a própria FAMATA, a Federação. Já o AgriHub também é uma associação privada sem fins lucrativos, que tem como associado, meu conselho, a FAMATA e o IMEA no momento. Sim. Acabou de ser criado. Então, o IMEA é meu conselheiro, por isso que a gente está tudo dentro de casa aqui. Beleza? Bom, falando do AgriHub, o AgriHub nasceu em 2016. Na época que ele nasceu dentro do IMEA, então acho que fez muito sentido dar esse overview, porque justamente a gente sempre conversou com empresários, com o governo, como think tank, a gente tinha essa visão, e olhando até o próprio negócio do IMEA, que é levantar dados, poxa, esse negócio de ficar levantando dados por telefone vai acabar, né?
e aí começamos a pensar no AgriHub. A gente viu que existia um movimento agtech, mas pouca coisa sendo feita. Então, em 2016, começamos aí com o programa AgriHub, já surgiu o nome, e começou ali como um programa do Sistema FAMATO, sendo tocado pelo IMEA, e o Senar junto também. Na época, eu fui né, mais ou menos essa época que eu fui para o Senar, dirigi o Senar, Mato Grosso, e a gente tocou entre as casas do AgriHub até o ano passado, quando virou instituto, e aí eu vim para esse desafio. Mas, obviamente que aí a gente nasceu com essa visão, poxa, os produtores têm muitos problemas. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi isso, foi a gente tentar entender quais eram os desafios do produtor rural aqui no estado, né? E aí nós fizemos 4 painéis com produtores aqui no estado, identificamos de cara 111 problemas ali, né? Então tem muita coisa, muito problema, e o que a gente começou a falar, cara, tem muito problema que parece pequeno, então quais são os desafios transversais, né? E aí o que é interessante é que a gente tem grandes problemas transversais tecnológicos, de conectividade, coleta de dados, rastreabilidade, mas olhando de forma mais transversal, que atinge basicamente todos os produtores, né? A gente tem outros grandes desafios que acabam emperrando a chegada das inovações. Desde a perspectiva mais educacional, de competências básicas mesmo, né, que os trabalhadores às vezes não têm para poder usar uma tecnologia, competência digital, de uso de tecnologia, de familiaridade com isso, que tem mudado ainda bem, né, com as novas gerações, mas temos uma competência muito importante, eu diria aí que aí sim é um gargalo para boa parte das soluções, que é a falta de competência para análise de dados. Então, a falta de uma gestão mais profissionalizada, o uso de indicadores para tomada de decisão, é algo que acaba travando a entrada de muitas startups, de muitas soluções, porque, enfim, o sujeito traz uma solução que depende dessa prática, do hábito quase de tomada de decisão e controle por indicadores, e muitos produtores ainda não têm isso formado e forte ali. Então, é algo que tem acontecido e tem se demandado cada vez mais, e é um desafio bem geral. E é claro que a gente entra também muito dessa perspectiva comportamental também, que acaba sendo um problema para muita coisa avançar, na confiança, a aversão à mudança, né, que é normal do ser humano, e escolha e renúncia, que diria que é onde aí o AgriHub hoje tem se dedicado aí a trabalhar, ajudar o produtor a entender de fato quais opções que ele tem para poder, enfim, realizar uma escolha mais consciente e iniciar uma jornada aí na inovação, tá? Uma das coisas que a gente começou a ver, com tanto problema sendo colocado ali na mesa, e conhecendo, levando startups para o interior para mostrar soluções e tentar ajudar esses caras a vender, a gente percebeu que faltava uma visão de processos mesmo dentro da fazenda. E a gente resolveu investir nessa perspectiva de análise, gestão por processos, para melhorar essa comunicação. As startups chegam, às vezes, ao produtor falando de conceitos. Eu sou uma startup de Big Data, de IoT, de blockchain. Isso não significa nada para o produtor. O produtor não entende bolhufas do que o cara está falando. E a gente falou, cara, do outro lado, o produtor também não sabe, às vezes, falar muito bem aonde está o problema dele, né? Fica aquela conversa meio generalista. Então, a gente tem trabalhado hoje com a FV para criar esse mapa de processos. Isso aqui é um mapa de produção vegetal, o objetivo não é olhar isso no detalhe, mas a gente criou esse processo de produção vegetal, os processos de apoio à produção, então finalizando da produção animal também, né? Para poder, a partir dessa visão, começar a entender
para cada caixinha dessas, quais soluções que a gente tem de startup, né? Então, eles vão ver depois um pouco do nosso mapeamento de soluções tecnológicas. O nosso trabalho tem ido nesse sentido aqui. E do lado da startup, acho importante também, né? Se comunicar nesse formato, entender o processo para saber o desafio que vai ser para cada produtor aderir àquela solução tecnológica. Então, hoje a gente avança aí nessa perspectiva de apoiar, lógico que o trabalho de inovação aberta e tudo mais, mas o AgriHub está especialmente focado no final ali, na perspectiva de difusão das tecnologias, né? Isso aqui, olhando o nosso ecossistema aqui, a gente tem buscado se posicionar justamente como um hub que apoia as startups na expansão, consolidação principalmente, né, integrado com o trabalho de outras entidades, de empresas que estão aqui no nosso ecossistema. Então, essas são as frentes que nós elegemos de trabalho hoje: difusão tecnológica, inovação aberta e orquestramento setorial. Eu vou explicar rapidamente para vocês. Na difusão tecnológica, o que o AgriHub está fazendo é construir uma plataforma chamada MyAgriHub, que é uma plataforma justamente, primeira coisa, visa estabelecer uma metodologia para identificar onde estão as dores do produtor e para quais processos que as soluções de cada startup existem, né? E a metodologia para identificar o nível de maturidade tecnológica de um produtor, as preferências dele, para conseguir ajudar ele na priorização, na escolha, na jornada de transformação tecnológica. Para isso, a gente tem um mapeamento de soluções tecnológicas de forma constante. A gente começou esse ano, das 1.500 startups que dizem ter soluções para o agro, aí a gente já conseguiu mapear no detalhe mais de 250. E em paralelo a gente tem uma rede de fazendas alfa, que é um local onde são produtores, são parceiros para testar tecnologias, para avaliar aquilo que eles já têm, enfim, e onde a gente também trabalha para ajudá-los na escolha e adoção de novas soluções. E estamos começando até essa semana agora, por acaso, a formação de consultores, uma rede que a gente chama AgriHub Pro. Então, o que a gente entende? A gente tem uma plataforma que está sendo construída para ajudar o produtor nesse processo de escolha da tecnologia que ele pode aderir, mas a gente entende que tem, enfim, um exército de profissionais aí que não estão inseridos no contexto de transformação digital, querem participar disso e que agregam muito nesse processo por justamente ter uma visão de fora, uma visão mais neutra de cada produtor. Então, a gente está preparando esses caras para fazer o diagnóstico, ajudar a entender quais soluções que tem ali disponível para cada produtor e ajudar os produtores no processo de escolha e implementação dessas tecnologias, tá? Isso aqui é um exemplo é um retrato do nosso mapeamento atual. Então, aqui, cada ficha dessa aí é um daqueles processos que eu mostrei. Então, você pega ali, por exemplo, pré-plantio, a gente tem processo e o subprocesso, análise de solo, análise das condições meteorológicas, correção do solo, dessecação. E no nosso mapeamento, cada startup respondeu aqui dizendo quais desses processos e subprocessos a solução deles, de alguma forma, apoia. Então, vocês vão ver aqui que tem startups que estão em vários processos, porque realmente são soluções que se propõem a entrar de forma mais transversal, né? E já tem outras que têm uma perspectiva já mais pontual de atendimento. Então, isso que a gente quer ver. E o legal é que a gente consegue ver também, além de conseguir enxergar e mostrar as opções dos produtores, a gente consegue, aí com esse mapeamento, entender onde a gente tem mais soluções, onde a gente tem mais oportunidades de desenvolvimento aí também
de soluções para processos mais específicos, né? Então, esse é o trabalho que está sendo desenvolvido aqui agora no GitHub. Bom, na inovação aberta nós temos esses 4 parceiros. O nosso modelo é um modelo de FII, né? Na verdade, a gente faz inovação aberta para essas empresas, eles pagam FII mensal, e o nosso papel é de trabalhar para diagnosticar as dores deles e, a partir daí, buscar startups, buscar empresas que consigam atacar esses desafios deles, né? E nesse ano a gente começou a trabalhar, atacar isso de forma mais... A gente buscou uma área de atuação em comum das empresas, no caso a produção de semente, e a gente fez uma chamada para startups, elencando uma série de desafios do setor de semente aí, para isso que dessa forma que a gente trabalhou agora nesse ano, nesse batch. Acabamos de selecionar novas startups, aqui estão elas, né, que estamos nesse exato momento, uma vez que a gente já levantou os desafios, fizemos a pré-seleção, selecionamos essas nove startups, agora a gente está, enfim, finalmente discutindo a escopo de algumas POCs com esses parceiros. Aí, acho que eu posso falar um pouquinho de cada uma, né? Rapidamente aqui, a Agricef é uma empresa bem legal, que faz qualquer tipo de tractana, eu brinco. Eles trabalham construindo implementos, tratores, equipamentos para laboratórios de tudo quanto é tipo. Grandeu é uma startup muito legal, está despertando muito o interesse deles. A Agricef são de São Paulo, do interior de São Paulo, de São Carlos. A Grandeu Paraná, Barra Minas, eles têm gente espalhada aí no Paraná e Minas, mas eles trabalham com soluções com o NIR, né, o infravermelho próximo, para vários tipos de aplicações, muita coisa interessante. Essa LLK Engenharia lá de Minas, de Belo Horizonte, eles são da área de mineração e estão entrando agora no agro e vieram aí para resolver alguns desafios. Masterplant lá do Paraná, é uma startup que trabalha com gestão mais voltada para processos, então eles estão conseguindo já trazer soluções para pensar numa gestão operacional em tempo real, que é algo desafiador no campo, quando a gente mistura isso com o clima, né, com muita coisa. Esse é isso que a gente está pensando com eles. A SBR Prime é uma startup focada voltada para a área de rastreabilidade. A Spatial Egg é uma startup que trabalha para resumir bem, um CRM geoespacializado. SciDye tem uma solução para gestão de UBS, unidade de beneficiamento, eles são aqui do Mato Grosso, SBR Prime também do Mato Grosso. Spatial Egg tem um dos sócios que mora na Austrália, outro em Goiás. Too Blue é de São Paulo, Barra Minas, é a mais early stage aí, eles estão querendo levar uma solução para a área de logística, para melhorar as condições ambientais de transporte. E a Trucker do Agro é uma startup que está construindo um marketplace, né, para transporte. Bem legal também, tem várias outras coisinhas que eles fazem, mas a proposta principal deles é essa. Então, essas são as startups que a gente está trabalhando aí nesse ciclo de inovação aberta. Então, a perspectiva aqui é que esses caras saiam do produto de prateleira deles para desenvolver algo mais específico, né? Por isso que eles foram selecionados. Não, na perspectiva inicial nossa lá, nós trabalhamos com produtos de prateleira, essa é a ideia. Aqui não, aqui a gente já está com as empresas pensando em desenvolver algo mais pontual, específico. Por fim, a nossa última área de atuação é o que a gente chama de orquestramento setorial, que aqui a gente resolveu atacar 3 frentes de trabalho que são mais transversais, e a gente chama de orquestramento porque aqui foram demandas que vieram dos nossos parceiros, das entidades aqui que representam os produtores,
e acabaram caindo no nosso colo porque são desafios que demandam colaboração, que demandam, enfim, a construção de uma governança. A gente, quando fala aqui de rastreabilidade, a gente está falando da rastreabilidade de uma empresa, né, que uma startup poderia oferecer. Não, a gente está falando aqui de criar uma estrutura de compartilhamento de dados de setor, né, para a gente criar uma governança e compartilhar informações entre empresas concorrentes. Então, como fazer isso, que tecnologia que a gente usa, e aí a conversa é com associações. Então, rastreabilidade, a gente chegou a iniciar uma conversa com CropLife Brasil, que representa boa parte da indústria. Previsão climática também é algo já voltado para compartilhar essa base de dados climáticos privada, que está na mão dos produtores, e construir um modelo de troca, de comércio desses dados para, quem sabe, até viabilizar, né, através de tokens e tudo mais, uma estrutura compartilhada de equipamentos como radar meteorológico, tal, que atendem a área maior. E conectividade, enfim, é um problema, todo mundo sabe como é que é, o campo não é iluminado, 5% da área do estado só tem internet aberta, e a ideia é a gente levar a internet 4G para toda a área rural do estado. Daí hoje a gente está em conversa com o próprio governo do estado, aqui no caso, e com uma associação chamada Conectar Agro, pensando em modelos para vencer a barreira do jogo que a gente tem quando a gente fala de conectividade aberta, né? A gente tem sempre problemas desse tipo na previsão climática parecido, onde quando a gente cria um investimento ali que pode ser acessado por alguém que não pagou, né, o investimento, então quem está interessado em investir acaba desistindo porque não quer beneficiar alguém que não quer contribuir com a rede. O nosso papel é de criar algum diferencial para que o grupo que está interessado fale, poxa, então eu vou investir agora e vou ter um benefício real lá na frente, vou ter um benefício real, vou ter uma vantagem frente aos que não quiseram investir. Então, esse é o desafio, a gente tem discutido algumas possibilidades nesse sentido. É isso, assim, para resumir bem aí também, né, Edi? E a gente poder sobrar algum tempo para discutir. Acho que eu gastei mais tempo do que eu gostaria aí. Mas foi ótimo, parabéns aí, muito legal. Alguém tem uma pergunta aí para o Otávio? Senão eu tenho aqui várias. Pode fazer, de repente eu tenho uma, mas eu vou deixar para depois. Pode ser que você responda. Não, de repente você... ladies first, né? Como não, pode fazer. A minha eu tenho que... Bom, a parte de consultores, AgriHub Pro, nessa parte de consultores. Gente, esse clube que nós estamos fazendo, né, que também é sem fins lucrativos, a Global, necessita de pessoas, assim, tem bastante pessoas com experiência de SG, talvez não só de agro, mas tem de SG, tem. Como que a gente pode fazer para plugar aí com vocês no AgriHub, para ajudar nessa empreitada, e as startups? Porque as startups vão precisar de SG, vão precisar de, que nem se mexe, da governança interna, né, administração, por isso que tem muitas startups early stage. Como que a gente pode fazer? Porque a gente tem vários consultores interessados nessa parte de SG, né, e também na parte especificamente do agro, né? Como que a gente pode fazer e interagir essas pessoas com vocês? Bom, acho que assim, primeiro a gente está estabelecendo aí um processo de formação com esses caras. Esse é um processo de formação, a princípio, curto, uma primeira etapa um pouco mais curta, né? A gente quer, até o final de dezembro, estar com 4 turmas formadas. E a partir daí começa um trabalho de relacionamento da nossa parte. Então, a gente tem muito interesse
em criar oportunidades para esses caras, seja oportunidade de negócio, de trabalho, de oferecer serviço para os produtores, como também oportunidades de investimento. A gente tem vários deles que, alguns, né, vão estar numa jornada mais inicial, então talvez não seja o perfil que vocês estejam buscando, mas tem vários que já estão na estrada há um bom tempo, que têm uma experiência legal e que têm esse interesse e podem contribuir. Então, eu acho que aí é muito mais a gente criar essa oportunidade, fazer algum evento, fazer alguma conversa, para poder apresentar vocês para eles e aí, enfim, engajar quem se interessar. A gente, enfim, aliás, né, a gente vê essa frente dos consultores como algo pode ser bem interessante no futuro, assim, pensando como realmente a gente conseguiu o engajamento deles, como um local onde produtores possam eventualmente conseguir serviços desse tipo, né? Então, aí até acho que no futuro a ideia é que os consultores, a gente quer formar consultores, não só consultores de agrárias, mas formar consultores, qualquer um que tenha relacionamento com o produtor rural. Então, acho que o bonito da gente criar a rede é justamente a gente poder proporcionar, por exemplo, para um time que às vezes é voltado para SG, que às vezes nem tem tanto relacionamento assim com agro, poder às vezes trazer uma formação básica para esses caras, habilitar esses caras para atender um produtor rural e através da nossa rede proporcionar às vezes negócio também direto, né, para que esses caras atendam produtor, startup e tal. E do outro lado, a gente aqui imagina que essa rede possa gerar esse tipo de oportunidade também, até para vinda de empresas que queiram testar seus produtos no campo aqui, né, de fora do país, ou mesmo aqui do Brasil, empresas mais estruturadas que queiram fazer um teste de forma mais estruturada. A gente espera que com essa rede conseguir proporcionar isso. Não, Então, a legal. moça me incomodando aqui já faz tempo. A outra questão que nós estamos perseguindo também é a parte de patentes. Logo, logo a gente vai ter a parte como se fosse uma, vamos chamar assim, uma pseudo-certificadora, né? Uma certificadora. Então, eu sei que o agro necessita também de várias patentes aí, principalmente no desenvolvimento de certas técnicas, essas coisas todas. Você acha que haveria a possibilidade do AgriHub ser também embaixo da Global, ficar como essa parte de patentes? Ficar como um super ID, né? A gente está trazendo o CISPAT, né? Que é um sistema de patentes lá de fora, da Europa, e conforme vão tendo as soluções, as ideias, as startups, os processos, de repente você patentear, né? E deixar patenteado para as startups e para as empresas certos softwares, certos produtos, certo hardware, né? E aí o AgriHub tem essa parte de patentes. Isso também tem uma monetização, né, em cima desses agricultores e dessas startups. Então, nesse momento, a gente tem focado muito mais quem está em scale, quem já teoricamente passou por essa fase. Isso pode ser uma oportunidade, eu acho que um pouco mais no futuro, mas no momento a gente realmente está bem focado na difusão, mas temos muito interesse em ter quem tem essa competência, porque sim. Acho que é também isso, né? Marcas, né? Uhum. Marcas, produtos, né? Uhum. Sim, acho que assim, nos nossos processos, a gente até está promovendo aqui, por exemplo, inovação aberta. Algumas das POCs que a gente está discutindo pode gerar, sim, patente, inovação. Mas a gente, por exemplo, agora a gente está conversando com a Embrapi para tentar levar em conjunto, até pela questão financeira, né, que a Embrapi coloca. E aí, geralmente, a unidade que apoia já vem com todo esse know-how,
de apoio na construção de patentes. Eventualmente pode ter alguma que o cara não queira, né? Fazer como Embrapa solo tal, e gerar alguma patente ali, mas a gente ainda não teve esse caso, e é bom saber também que vocês têm isso, provavelmente tem pessoas que têm essa competência, mas a gente, internamente, eu ainda preciso estruturar um pouco melhor meu time para poder falar, poxa, vamos entrar nessa seara também. Que quando vai para exportação, né, a solução, vamos dizer assim, jogar lá para fora, seria bom, né? E vai vir muita coisa com blockchain, vai vir muita coisa. Eu tenho uma startup lá no norte que tem blockchain, então ele precisa fazer os protocolos, e ele faz junto com a Embrapa, né? Então ele fez com o café, agora está fazendo com hortaliças, de repente pode ser que tenha uma metodologia que tenha que ser patenteada, né? Uhum. Bom, Adriano, Bia, PC, Paulo César, Hélio. Tá mudo, Adriano. Não, eu gostaria de colocar à disposição aqui o que a gente puder, né, participar mais ainda. Assim, Otávio, eu já conheço a região aí tem 6, 7 anos, mais ou menos. Legal, né? A Bom Futuro, a Agroamazônia são clientes meus. Que legal. Na parte de automação de processos, né, de back-office. Então, RPA, são robôs de software, né, fazendo tarefa repetitiva lá nos escritórios da turma toda lá. E você vai gostar de ver esse trabalho nosso de processos aqui, então, né? Tu estava contando aí a história toda, aí eu não quis te interromper, mas já tive no IMEA, no Senar, na Famato, conheci essa turma toda. Eu ficava ali no Del Monte e aí já fiz 2 vezes café da manhã com os empresários da região, chamei lá no Del Monte, fiz um congresso com a IBM, falando só sobre inteligência artificial também, com a Sucesso. Acho que eu lembro. Já tem uma rodada boa, conheço bastante gente por aí, cara. Legal. Mas uma coisa que a gente não levou para aí, e aí talvez, sei lá, possa me ajudar a ter alguma ideia, a gente ganhou um prêmio em São Francisco, ano retrasado, com um projeto para o agro que a gente fez no Paraná, que foi meteorologia preditiva. Tá? A gente usou inteligência artificial para fazer previsão, né? A IBM tem a Weather Company, né? Parte de agrometeorologia. E aí agora aconteceu o seguinte, a gente ganhou esse prêmio lá, mas o ano passado a IBM pegou esse mesmo projeto nosso, nos chamou e jogou ele nos portos. Então, nós criamos uma solução que é a meteorologia preditiva dos portos. A mesma do agro, só que aí ele ajuda, né, nos portos a fazer toda a gestão de entrada, saída de navio, carga, descarga, né, das cargas com chuva, sem chuva, com vento, sem vento, enfim. Uma solução bem bacana. E uma coisa que aconteceu agora, bem recente, eu até divulguei, repliquei no LinkedIn, foi que a IBM lançou uma solução nessa plataforma da Weather Company para ESG. Fez umas adequações lá para a parte de ambiente, de sustentação, enfim. E a gente foi chamado de novo por eles para participar, né? A gente ajudou a Bung agora com um projeto de ESG, usando a Weather Company. Então, assim, umas coisas bacanas que a gente tem feito no agro, e eu já comentei isso com a Bom Futuro, até com a Ellen lá na Agroamazônia, para a gente levar isso para aí também, levar essas coisas que a gente tem feito, e aí talvez possa a gente fazer alguma coisa com a AgroHub para divulgar nesses trabalhos que a gente tem feito. A gente está agora, a gente cresceu bastante com a parte de IA, a gente já não é mais startup porque tem 12 anos de idade, né? Mas a gente está como os 10 maiores parceiros da IBM para inteligência artificial da América Latina e México. Legal. Então, são umas expertises muito bacanas que a gente tem no agro, na parte de inteligência artificial no agro, que, de repente, alguma coisa com a AgroHub a gente poderia estar participando mais até aí na região. Claro. A gente tem, com a Marge, principalmente, né? A Marge tem um foco muito importante no projeto que eles chamam de Telemeclima. E acho que, lógico, a questão do algoritmo da previsão em si é um desafio, sempre é importante, pode melhorar. Na nossa perspectiva lá do projeto climático,
o que a gente quer fazer uma grande estrutura para poder trazer as informações privadas, né? Validar essas informações privadas, porque a gente sabe quem é cientista fala, cara, eu não quero informação de estação meteorológica produtor, porque eu não sei se esse cara deu manutenção, se não deu. Então, a gente pensa muito em como a gente constrói chamar, né, parceiros que queiram construir, por exemplo, um processo para validar o processo de manutenção. Então, chegar lá na estação, ter um QR Code, bater, aquilo, logar, local, hora, etc. Plugar algum equipamento ali para checar se aquilo lá a manutenção foi bem feita, para a gente ter segurança de que aquela informação vai ser boa. Mas mais que isso, eu acho que um dos desafios grandes é a gente conseguir trazer o radar meteorológico para a jogada, que é um equipamento que não tem aqui, tem privado, quem tem a margem, a ato, né? E a gente agora está discutindo esse modelo, né? Poxa, como que a gente cria isso, traz para uma central para poder compartilhar, usando essas tecnologias tipo blockchain, etc., para criar um mercado e, quem sabe, um token que possa até atrair mais investimentos para construir mais infra, né? Então, esse é um dos desafios aí. A gente pode conversar com certeza. E lá na Magia, acho que, além de tudo isso, você comentou um pouco, um dos grandes problemas é transformar tudo isso em operação, né? Então, cara, como que eu pego essa informação climática e uma Magia da vida que tem um RP bem parrudo, né? Cheio de coisas, como que ele consegue mudar ali com poucas horas, alguns minutos ali, a operação que ia para um talhão, vai para o outro, né? E desdobrar isso nas operações que virão, né? Nas operações subsequentes dos talhões vizinhos e do próprio talhão ali que acabou sofrendo essa interferência climática. Então, essa perspectiva da operação é um grande desafio, sabe? De transformar a informação em ação, né? Que você já faz aí, já, pelo que você falou, na área meio, né? E que no campo é um pouco mais complexo, mas eu acho que vamos chegar lá, né? Esse que a gente fez lá, que a gente ganhou o prêmio, foi um projeto no Paraná, junto com a Claro fez a cobertura, mas o prêmio que a gente ganhou em São Francisco foi com esse projeto feito aqui no Paraná, né? Mas era a predição, a gente usava a Weather Company, quer dizer, usa porque o projeto está lá, né? Para fazer a predição dos serviços. Então, assim, melhor dia e horário para fazer a pulverização, lateralidade de vento, umidade, todas as informações trabalhadas com predição. Legal. Então, aí realmente é onde você tem o ganho, né? Legal. Você conseguir mapear por talhão o melhor horário para fazer cada atividade no talhão, show de bola, né? Não, vamos falar sobre isso mais, Adriano. Acho até que tem aí um lado da cadeia de abastecimento, que é até dos fornecedores de maquinário, porque uma reclamação que eu participei aí de um processo, e a reclamação é que, por conta do clima e da falta de previsão da produção, eles não conseguem prever também o maquinário e a reposição, as service parts para o maquinário. Se quebra uma colhedora, como que eles conseguem... o cara vai lá na fábrica de trator e quer a colhedora na hora. Então, como que é a projeção de vendas deles, dos fornecedores de máquina para os agricultores também? É muito complicado nesse lado aí deles, né? Eu acho que seria legal incluir aí na cadeia, sabe? Uhum. Uma outra pergunta, aproveitando dessa quebrar o maquinário, você vê espaço, porque a gente tem uma parceria também com a parte de locação de máquinas e equipamentos agrícolas, que é com a Grank, né? Você vê que haveria possibilidade, porque locação só entra como despesa. Você acha que poderia ter alguma sinalização para a gente buscar esse segmento aí junto com vocês, para alocar equipamentos? Assim, olhando pela perspectiva de gestão do negócio, de operação, faz muito sentido, né, alocar.
problema é um pouco mais cultural, tá? Uhum. Em países como a Argentina, por exemplo, você tem isso muito forte. Produtores lá de fato locam máquinas, terceirizam a operação, já loca nem sua máquina, né? Uhum. Já, enfim, compram a operação feita ali. E no Brasil isso não acontece muito pela perspectiva mais cultural mesmo. O cara não se sente confortável em ter e não ter a máquina para colher na hora que ele precisa, tal. Entra até um pouco naquela discussão do clima ali, né? De ter falta de segurança das informações, conseguir ter esse Mas planejamento. Mas assim, você... acho que tem muito potencial, e aí eu entraria talvez em serviços menos essenciais. Sim. Né? Então, por exemplo, sei lá, produtor que tem uma área pequena para Exatamente. colher floresta. Cara, não faz sentido ele ter uma máquina para colher floresta, né? Então, se Sim, tem o aluguel da máquina, é interessante. Uma moto niveladora, vamos supor, isso né? aí. Uma máquina, uma pá carregadeira, dependendo, enfim, tem algumas possibilidades que eu acho que são bem interessantes, assim. E também poderia ser feito como um conceito que a gente tem aqui para equipamentos de informática, um tipo outsourcing, na qual ele teria backups de alguns equipamentos essenciais dentro da estrutura. É Isso daí bem seria. interessante também, isso aí. É, Tem cara que tem. É que ele tem uma máquina, não tem nenhuma, né? Porque se quebrou, é, lascou. exatamente. Ter um segundo contrato de aluguel assim, é bem interessante. Não só do principal, mas o principal e o secundário, só o secundário, né? Uhum. Isso daí é bastante interessante. Que é uma outra questão, se você quiser discutir, nós temos também parceria com gente de locação e é um filão novo de mercado, como você falou. Se na Argentina tem, por que aqui no Brasil não poderia? Quebrar essa parte cultural. Uhum. Uhum. É. Os desafios aí não são do negócio, né? São do acesso mesmo. Realmente. Mas aí Exato. com vocês assim entrando e ajudando, olha, esse pessoal pode ter uma tratativa e aí entra um tipo conselheiro explicando como é tudo isso e é um trabalho de formiguinha, né? Uhum. Com Uhum, certeza. tá. Otávio, boa noite, tudo bom? Aqui é Hélio. É muito Tudo bom bem. a apresentação, fantástico aí esse mundo do agro aí, no Mato Grosso. E você mencionou dois desafios na área educacional e na área comportamental, tá? A nossa startup, ela tem uma plataforma de chatbots que são especializados justamente em treinamento, desenvolvimento e mudança comportamental, tá? Que pode ser aplicado em larga escala. Aí eu queria fazer um follow-up contigo para a gente trocar algumas ideias de que maneira a gente pode cooperar nesse sentido aí, se for do seu interesse. Com certeza. Isso é uma conversa que é super estratégica, né? A gente, lógico, tem que entender melhor, né? Para pensar em alguma oportunidade aí. Mas, assim, a gente tem discutido muito isso, né? Até como entender a cultura, como fazer processos de assessment, né? Para poder entender algumas coisas desses caras. E aí, assim, na frente de prover educação de uma forma mais ampla, não é muito nosso segmento, mas, enfim, dependendo, a gente aqui também tem uma parceria, o Senar é quem financia boa parte desses projetos, também um projeto na área de formação de consultores, etc. Então, a gente tem uma parceria muito profunda com o Senar e gostaria de entender um pouco melhor, sim. Tá legal, ótimo. A gente entra em contato na sequência. Porque o Tá? Senar seria um tipo Sebrae, né? Vamos dizer assim, para o agricultor, né? Uhum, Exatamente. uhum. O Senar é do Sistema S também, então o Senar faz Exatamente. educação profissional, educação tem. Só que no caso do Senar, ele junta o social, né? A indústria é separado. Tem o SESI e tem o Senai. Na comércio também é separado. Tem o Senac e tem o SESC.
No agro é tudo meio junto ali, no cenário é o social e o profissional junto. E aí tem as frentes diferentes, né? Muita educação profissional no campo, muito treinamento dentro de fazenda, que é diferente um pouco do que a indústria faz. Uhum. Bom, eu não sei, PC, você tem Não, alguma não, coisa para falar? eu não tenho muito a agregar. Paulo César falando, desculpa, eu estou sem imagem aqui, gente. Paulo César falando, obrigado, Otávio. Eu não tenho muito a agregar, mas foi bem enriquecedor tudo que você falou, bem interessante toda a estrutura montada e já aumenta o nosso QI de poder estar pensando em novos negócios e parcerias. Isso aí, bastante interessante. Um futuro bastante Legal. promissor, né? Obrigado mesmo, valeu. Eu que agradeço, valeu. Otávio, para fechar, então a gente tem duas lições de casa. Uma, vou fazer talvez uma reunião com o pessoal de conselho, né, que a gente tem aqui com vocês. Se você me permite, aí para novembro, você escolhe uma data aí, pode ser lá para frente, que agora vem feriado e tal, se é possível, a gente fazer uma reunião de conselho, né, e a gente vê o que a gente pode estar ajudando nessa interação aqui da Global, né, com vocês, estreitando o que a gente pode estar ajudando com as startups, tanto daqui para aí e de, por exemplo, daí para fora. Que nem, por exemplo, teve o Marcelo Barbosa, né, que é lá do Recife, ele já tem coisas em Campina Grande, que vai ter um evento, e ele gostaria até, talvez, de combinar com você, ele deve entrar em contato com você. Então, Tá. vamos ver se a gente interage um pouco mais. O que você precisar aí, será que aqui a gente está para, não é somente uma venture capital, a gente quer fazer negócios. Então, a gente vai sair buscando alternativas aí para você. Não, Tá? beleza. Eu acho que aqui Vice-versa. do nosso lado também, né, pensando na perspectiva, a gente, como por ser sem fins lucrativos, e que a gente tem que, acho que trabalhar muito apoiando, ajudando de forma geral. Eu acho que aí a gente Sai daí, pode, vamos fazer alguma coisa para comer, eu tô com fome. Sai. acho que Você a fala, gente não. pode pensar depois no discutir os modelos, né? Nós não vamos investir, né? O AgriHub não tem essa perspectiva de investir, de tomar cap table, mas eu acho que aí a gente consegue, de alguma forma, pensar no serviço, assim, no success fee, como a gente falou lá atrás, né? De ajudar a conhecer startups, a indicar, a analisar, né? A trazer toda a bagagem nossa e ajudar, enfim, no processo de decisão para quem quer investir também. Então, acho que isso é bem interessante, com certeza. E um outro ponto que eu acho que é legal para nós entender como que a gente pode interagir, principalmente que de clima, o Adriano é bem entendido, mas como que podemos ajudar na rastreabilidade e na conectividade. De repente, Sim. porque nós temos conexões com o Parque Tecnológico hoje de São José dos Campos, né? E eu estou vendo balão, e hoje usar balão como transmissão sem fio, né? Por exemplo, e outras questões mais. Então, tem muita tecnologia vindo aí, é disruptiva, né? E aí, às vezes, é interessante, às vezes a gente fica no tradicional, e às vezes tem um balão que pode resolver, e ele é preso até num um cabo de aço ou no chão ou até em peruas, assim, em furgões aí para segurar o balão. Então, quer Legal. dizer, tem muita coisa disruptiva e lá a gente vai encontrar bastante coisas para a indústria. Nós temos, eu e a Bia, marcado uma reunião agora na próxima sexta-feira e eles são bem dessa parte de comunicação de dados, tá? Então, de repente, podemos encontrar também algumas soluções aí para vocês. Legal, legal. Estou sempre aberto a conversar. Eu acho que também aqui do nosso lado nós temos lá o mapeamento da AgTech, então depois eu deixo no grupo ali os canais para qualquer startup, empresa que queira ir lá e colocar soluções. A gente já
de bate-pronto já vai ter esse canal para levar, né, isso para os produtores. Então, esse é o caminho. E assim, também, conforme a gente for avançando aqui nas próximas rodadas de chamada de startups, trazer para vocês os desafios, né, para que vocês também possam conectar esses desafios com empresas que vocês conheçam, que eu acho que aí a gente gera oportunidades também para empresas que estão, de alguma forma, investida acelerada por vocês, participar dos processos aqui nossos, né? Isso é bom para todo mundo. Perfeito. Tá bom? Beleza? Tá legal. Alguém tem mais alguma pergunta? Não, né? Muito obrigado, Otávio, pelo seu tempo. Excelente apresentação. Muito obrigado aí pelo seu tempo. E vamos falando. Valeu, tá valeu, tá bom. Valeu, Paulo. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, Um abraço. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.